Boa tarde, na paz do Cristo vivo. Eu desejo nesse momento trazer uma rápida reflexão baseada na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, e o versículo 27, que diz: Não deis lugar ao diabo. É uma expressão muito forte, mas uma expressão que cabe a cada um de nós termos o devido cuidado para não vivenciar esta questão pela qual não devemos dar lugar ao inimigo das nossas almas. O vocábulo dar, ele fala de uma ação continuada e cabe ao cristão, cabe ao discípulo do Senhor Jesus Cristo não ofertar esta ação na sua vida, para que assim o diabo possa ter acesso e fazer de você, querendo ou não, um instrumento que está na comunidade evangélica, que está dentro da casa de Deus, mas que infelizmente está ofertando a ele a ocasião para ele se utilizar da sua vida. Você saiu das trevas para a maravilhosa luz do Evangelho de Cristo, para ser um instrumento completamente de Deus e não ser mais um instrumento do príncipe das trevas, a saber, o diabo. Outra palavra, além de dar, que eu vejo nesse texto de Efésios 4, 27, é o vocábulo lugar. E o vocábulo lugar, ele traz o sentido de não ceder a alguém. Então vejamos que, além de não darmos, não podemos também ofertar lugar ao diabo. É necessário que cada um de nós pensemos e reflitamos sobre a força deste versículo, que serve para os dias atuais também. Nós não podemos dar lugar ao diabo para que ele opere na minha vida ou opere na sua vida. Na verdade, nós não podemos dar nenhum lugar ao inimigo das nossas almas. E dentro desse texto sagrado, já vendo de relance algo sobre esses dois vocábulos, dar e lugar, eu quero aqui ver com vocês algo debaixo de um tema desse texto sagrado. Quando é que damos lugar ao diabo? Um tom de pergunta. Quando é que damos lugar ao diabo? E eu quero aqui mostrar rapidamente, talvez não citemos os textos expressamente, verbalmente, mas venhamos citá-los por referência, e assim você pode aí, em sua casa, você acompanhar, sendo desta forma lendo o texto sagrado, para que assim você possa ter uma compreensão melhor do texto que nós vamos citar aqui e que algumas vezes, ou na sua totalidade, a gente não venha nem pronunciá-los verbalmente. Mas, como cristãos, nós precisamos verificar se nós estamos dando ou não lugar ao diabo, espaço ao diabo, para que assim a nossa vida comportamental seja afetada. Quando damos lugar ao diabo, digo que a nossa vida comportamental, ela é abalada, ela é atingida. O indivíduo é prejudicado, a sociedade onde ele está habitando também é afetada. E quando eu falo sociedade, eu falo no sentido geral, seja dentro ou fora da igreja.
Quando eu falo em sociedade, eu quero aplicar também a um órgão que você faz parte. Quando eu falo em sociedade, eu aplico também ao contexto geral da igreja em que você está congregando. Então, somos hoje cristãos, temos a nossa mente iluminada pelo poder do Espírito Santo, o qual entendemos os textos sagrados no nosso dia a dia, e às vezes a gente esquece de que estamos dando lugar ao inimigo da nossa alma. E aí começa a surgir situações negativas na nossa vida, somos afetados, a igreja a qual congregamos também começa a ficar afetada, isso também repercute na vida familiar, enfim, é preciso termos cuidado para não darmos lugar ao inimigo da nossa alma. Partamos então para a primeira resposta dentro deste tema. Quando é que damos lugar ao diabo? A primeira resposta, ela está baseada em Romanos 16 e 17. E quando você lê esse texto, você vai se deparar com um vocábulo chamado dissensão. Então, quando o cristão dá lugar ao diabo, ele começa a provocar na igreja em que congrega, começa a provocar dissensão. Quando você começar a provocar dissensão na igreja, você deve estar atento. Eita, eu estou dando lugar ao diabo. Você deve se lembrar da recomendação de Deus pela instrumentalidade do apóstolo Paulo. Não deis lugar ao diabo. E se você começar a dar lugar ao diabo, então você começa a promover dissensão na igreja. E o vocábulo dissensão significa disputa, desavença, discordância. Será que você já viu alguém na igreja provocando esses negócios? Se estas pessoas começam a promover dissensão, disputa, desavença, discordância, você já deve estar pensando que aquela pessoa está ofertando lugar ao diabo. Mas eu não quero que você pense em outros. Eu quero que você pense em você. O motivo desta reflexão é cada um olhar para si. Eu tenho que olhar para mim, você tem que olhar para você. Temos que fazer uma autoanálise da nossa vida. Se um dia na vida a gente provocar dissensão, é porque estamos dando lugar ao diabo. Se estamos provocando disputas, se estamos provocando desavenças na comunidade cristã, é porque nós estamos, na verdade, ofertando lugar ao diabo. Vamos para a segunda resposta. Quando é que damos ocasião ao diabo? Conforme está em 2 Timóteo 2,14, você vai encontrar uma palavra nesse texto chamada contendas. E aí você deve pensar, deve refletir, deve analisar. Será que eu estou provocando contendas na minha comunidade cristã? Se você, como cristão, estiver promovendo contendas na comunidade cristã, você já tem que entender que, infelizmente, você também está dando lugar ao diabo. E a contenda, eu costumo dizer que ela tem dois caminhos. Pode ser contenda agressão física, contenda bate-boca.
Não compete ao servo de Deus contender. Se você, como cristão, se você que professa que é seguidor de Cristo, se você estiver provocando contendas na comunidade cristã em que você congrega, você deve estar ciente, repito, que infelizmente você está dando lugar ao inimigo da sua alma. Você não pode provocar contendas, bate-boca. Não fica bonito para um cristão vivenciar contendas, seja bate-boca, seja a agressão física. Nós não fomos chamados para tal. Fomos chamados para viver em paz. E o cristão não pode ficar contendendo de jeito nenhum. Deus não nos chamou para vivermos em contendas. Deus nos chamou para vivermos em paz. Terceira resposta da pergunta: quando é que damos ocasião ou lugar ao diabo? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 12 e versículo 13, a parte A. Você vai encontrar uma palavra que envolve o partidarismo. E partidarismo ou divisão não provém de Deus. O nosso Deus não é Deus de divisão. O nosso Deus é Deus de união. Mas se você, como cristão, se você começa a provocar partidarismo ou divisão, você deve pensar, parar um pouco, refletir mais ainda e chegar a uma séria conclusão. Infelizmente, eu estou dando lugar ao diabo porque eu estou vivenciando na minha comunidade cristã partidarismo, divisão. Não, eu gosto mais, eu sou do grupo daquele irmão, eu sou do grupo daquela irmã, eu sou do grupo daquele líder, sou do grupo daquela líder. Nós não podemos vivenciar partidarismo. Somos uma comunidade cristã, cada uma levando o seu nome, Assembleia de Deus e outras aí por aí fora levam o seu nome como comunidade evangélica, mas se eu faço parte da Assembleia de Deus, se você faz parte de uma outra denominação, você não pode vivenciar partidarismo na sua comunidade evangélica. Você não pode vivenciar divisão na sua comunidade evangélica. Se você assim fizer, você estará, infelizmente, dando lugar ao diabo. E lembremos-nos que o inimigo das nossas almas, ele provocou divisão no céu e arrebatou para si a terça parte dos anjos dos céus. Arrebatou para si. Então, meu amigo e minha amiga, que diz que serve a Deus e que é cristão ou cristã, não venhamos dar lugar ao diabo de forma alguma. Não venhamos dar lugar ao diabo exercendo, evidenciando partidarismo na nossa comunidade evangélica. Outra resposta dentro desta pergunta: quando é que damos ocasião ou lugar ao diabo? É quando convivemos com a desunião, de conformidade com 1 Coríntios 1 e 10. Você vai observar que nesse texto sagrado há uma expressão que invoca a prática da união. E se a gente não evidencia a união, se a gente não convive unidos, então estamos ofertando lugar para o diabo agir na nossa vida. Quando o cristão, ou um cristão, começa a dar lugar ao inimigo da sua alma, esse cristão começa a conviver com a desunião. Vive desunido com os seus irmãos em Cristo na igreja, vive desunido com o seu líder de órgão, vive desunido com o pastor da sua igreja, vive desunido com A, com B. Então ele começa a vivenciar a desunião.
E nós não fomos chamados para conviver com a desunião. Nós somos chamados para conviver com a união, conforme está no Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, são algumas respostas pelas quais eu e você não podemos de jeito nenhum dar lugar ao inimigo das nossas almas. Vamos para mais uma outra resposta dentro desta pergunta: quando é que damos lugar ao diabo? Conforme 2 Coríntios 12, versículo 20, você vai encontrar vários vocábulos, mas um que eu chamo a atenção é o vocábulo detração. Então, quando eu ou você começarmos a evidenciar a detração, temos que entender que estamos dando lugar ao inimigo das nossas almas. E você pode perguntar, mas o que é detração? O dicionário diz que detração significa comentário ou comportamento depreciativo com a intenção de menosprezar algo ou alguém. Quando você começa a comentar coisas que menospreza a seu irmão em Cristo, a sua irmã em Cristo, você está dando lugar ao inimigo da sua alma. Então, é preciso termos cuidado para não praticarmos a detração. Repito o significado de detração vindo do dicionário: comentário ou comportamento depreciativo com a intenção de menosprezar algo ou alguém. É preciso vigiarmos, é preciso pedirmos graça a Deus para não ofertarmos detração ao nosso próximo ou a algo, no caso, o trabalho que ele está ofertando para o Senhor. Talvez você diga, se fosse eu faria desse jeito, fazia melhor e botava isso, colocaria aquilo outro, menosprezando o trabalho que o seu irmão ou a sua irmã fez para o Senhor. Então nós não podemos agir com detração de forma alguma. Nós temos que ter cuidado para não darmos lugar de forma alguma ao inimigo da nossa alma. Outra resposta: quando é que damos ocasião, lugar ao diabo? Colossenses 13:8, você vai encontrar também uma palavra lá, chave para esse assunto, chamado maledicência. E o que é a maledicência? Aptidão para falar mal dos outros, cuja intenção é denegrir. Então, quando eu ou você começamos a falar mal do outro com a intenção de denegrir a imagem daquela pessoa, nós estamos ofertando lugar para que o diabo possa agir na minha e também na sua vida. Vamos adiante para mais uma resposta e, sendo assim, a última. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1, eu pego como chave um vocábulo. Dentre outros, eu pego apenas um vocábulo, que é a hipocrisia, sendo que lá está no plural, hipocrisias. Devemos deixar toda hipocrisia de lado. Então, quando o cristão ele começa a ser hipócrita, e o que é hipócrita? Ou hipocrisia, melhor dizendo. Hipocrisia é você usar uma máscara. Hipocrisia não deixa de ser uma falsidade. É você mostrar o que você não é. E você tem que mostrar, você tem que ser o que você é na verdade. Não adianta você querer mostrar o que você não é. A semelhança de um ator, de uma atriz que é convidado para fazer determinado papel e naquele papel ali ele vai fingir que é uma coisa que na vida real ele não é. E como pode um cristão, como é que pode uma cristã ser hipócrita?
Na frente de um ser uma coisa, por trás ser outra coisa. Na frente se faz de amigo, por trás se faz de inimigo. Na frente abraça e beija, e às escondidas apunhala pelas costas aquela pessoa, no sentido figurado. Nós não podemos ser hipócritas. Nós temos que ser sinceros. Nós temos que utilizar daquilo que realmente nós somos, a realidade, a verdade. Então, eu e você não podemos nos valer da hipocrisia. Se a gente se valer da hipocrisia, infelizmente nós estamos ofertando lugar ao diabo para agir na nossa vida. E nós, repito, não fomos chamados para sermos hipócritas. Fomos chamados para ser verdadeiros, seja homem, seja mulher. Nós precisamos lutar no dia a dia para não dar lugar ao diabo, para que nós possamos ser verdadeiramente uma testemunha de Cristo nesta terra, para que possamos ser verdadeiramente ovelhas do Senhor, para que possamos ser verdadeiramente sal desta terra, luz deste mundo, demonstrando que nós não estamos ofertando lugar ao inimigo das nossas almas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde a vigiar, a termos cautela, a olharmos mais para nós do que para os outros e lutarmos para vivenciar a palavra de Deus, porque Deus quer nos usar como instrumentos seus aqui na terra. E para isto, não des lugar ao